a floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Olá! Oiê! Tudo bom? Tudo jóia contigo? Já estamos aqui para o nosso papo das manhãs de segunda, quarta, sexta-feira com vocês, Márcia Martins. Uma voz do Senhor para trazer um canal de bênção para a tua vida, ok? É isso que eu venho aqui, né? Me dispondo para que o Senhor me use como um canal para trazer uma mensagem para você. E o mensageiro e a mensagem, elas se confundem, não é? Muito bem, graças a Deus estamos aqui, né? Vivos, saudáveis, com uma mega esperança, porque Cristo está vivo no meu interior, no teu interior, nos direcionando, o Espírito do Senhor vive em nós. E o Salmo de 139, nós estamos nele, termina assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, e me guia pelo caminho eterno. Que aventura que nós vivemos a cada dia, porque nós podemos nos relacionar a partir do nosso interior com o Deus, Criador de todo o universo. Você pode ouvi-lo falando contigo, te direcionando, ele pode te ouvir, né? Então nós estamos num relacionamento diário com o Criador de todas as coisas, com o dono da vida. E se o dono da vida habita dentro de você, acabou, né? Não tem nada melhor do que isso. Essa manhã meditava eu quando era, né? Eu antes de Jesus. Tem você antes de Jesus, você depois de Jesus. E eu estava pensando, o Senhor é muito tremendo. O Senhor é demais. Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, ele faz uma mudança tão grande. Nós somos tão transformados. Nós, né, antes de Jesus, eu era uma pessoa completamente infeliz, completamente angustiada, sem respostas, sem entender o propósito de vida. Não é? Por que é que eu estou viva? Eu falava, por que eu estou viva? O que eu estou fazendo aqui? Não é? Não tem razão de existir. E depois, quando o Senhor entrou, né? Pronto, né? Hoje, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que a cada dia mais se completa em Jesus Cristo, né? E isso é cada um de nós. Se nós realmente, né, dermos lugar a Ele, cada dia mais nós vamos nos completando em Cristo Jesus. Amém? Bom dia, Juliana. Juliana hoje, ó, foi a primeira a chegar. Parabéns, Juliana. Muito bem. Juliana é uma ouvinte, né? Fiel, que está sempre ali no trabalho dela, né? Juliana Coelho, da Padaria Coelho, né? São 3 padarias Coelho, no bairro Aparecida, lá no bairro Parque Guarani. E quando Juliana chega assim no comecinho, né? É como eu digo, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Parabéns, Juliana. Juliana é uma jovem, né? Que ela tem o negócio dela e o alvo dela é investir na obra de Deus. E ela tem feito isso, né? Ela tem honrado o Senhor com os frutos do trabalho dela. Glória a Deus pela vida da Juliana, que já está comigo, né? Não sei quanto tempo, Juliana. Juliana agora já é mãe, ela começou a caminhar com os 10 anos de idade, a gente começou a caminhar junto, né? Isso é para a glória de Deus. Muito bem. Ela é uma filha
né, que eu não tive filha, então eu só tive filho homem, e ela é uma filha, né, para mim. Bom, então vamos aqui. O noivo me espera no altar. Sábado, gente, tem um casamento da Giovana. Não é? Parabéns, Giovana. Já vou dando parabéns para a Giovana desde hoje. Bom dia, Marina. Bom dia, Luísa. Viu, Giovana? Sábado à noite vamos estar lá contigo. Bom dia, Luiz Fernando. Todos vocês da oficina Beto Car, ok? Gente, então eu vou estar nesse casamento sábado à noite para a glória de Deus, né? Algo bonito que Deus está fazendo. E o Senhor instituiu o casamento, porque o casamento é uma figura da nossa união com Cristo. Bom dia, Marina. Então vamos lá. O noivo me espera no altar. O Pai eterno é quem me conduz. A cada passo, paro e sou revestida com a tua luz. O noivo anseia por mim. Eu caminho em sua direção. O Pai está me levando ao altar para me apresentar. A noiva é para o noivo, como a mulher um dia foi para Adão, que ao vê-la não conteve a expressão: essa sim é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Foi tirada de mim, como foi tirada do Senhor, do lado, da costela, do coração, de seu amor. Brotou a noiva amada, a mulher do coração, por Deus preparada, adornada, revestida de sua glória. Não se vê a expressão de que são do mesmo sangue, mas a mulher se une ao seu marido para se tornarem uma só carne. A noiva será um só corpo com Cristo. Ela é o corpo e ele é o cabeça. O corpo recebendo os comandos de uma cabeça que pensa como Deus, Senhor, eterno Pai. João 6:44. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai nos leva para os braços de seu Filho, e o encontro com o noivo é a nossa ressurreição. Glória a Deus! Depois nós vamos aqui continuar, né, nesse tema, Gênesis 2:24. Por essa razão, quando o homem e a mulher foram criados, eles não tinham pai e mãe naturais, que geram da água. O pai e a mãe natural, eles geram da água. O bebê nasce da bolsa d'água da mãe. Mas Adão e Eva, eles não tinham pai e mãe natural. Por isso, para voltarem a pertencer ao homem do qual nós nascemos, do homem Jesus Cristo do qual nós nascemos, o Cristo, né? do qual nascemos do sangue que jorrou ao arrancar-lhe a costela. Nós temos que abandonar a nossa liderança terrena e receber de volta a nossa paternidade celestial e a nossa cabeça espiritual. Voltar a pertencer àquele de onde fomos gerados. Por isso a palavra diz: o homem, a humanidade em si, deixará pai e mãe. Isso significa que a humanidade vai deixar os seus pais terrenos, a sua paternidade natural, e se unirá à sua mulher. Cristo mais a igreja, Cristo mais o homem que é a igreja, e se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
eles eram inocentes, não é? Sobre essa nudez do casal, essa nudez fala de uma completa intimidade, não é? Eles se viam um ao outro em completa luz, inclusive eram revestidos de glória e de luz. Um, quando olhava para o outro, via refletida a glória do próprio Deus na sua mulher, no seu marido. Quando eles olhavam, eles viam refletida a glória do próprio Deus. E é assim que deveríamos olhar para o nosso cônjuge, vendo Jesus Cristo nele, vendo a glória de Deus nele. Então, o casal, eles estavam nus no sentido, né, que havia uma completa intimidade. Diz aqui que eles estavam nus, mas não sentiam vergonha, não é? A vergonha fala de algo a se esconder, mas quando chegarmos a Cristo, o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Primeira carta de João 3, versos 2 e 3. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Não como Ele foi, como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Glorificado, Deus poderoso. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus Cristo é puro. Assim como Cristo é a imagem do Deus invisível e Ele é um com seu Pai, nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança do Cristo para sermos um com Ele. João 17, a oração de versos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa é a oração de Jesus falando com seu Pai. Pai, eu lhes dei a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 15:28. Então o próprio Filho se sujeitará, né? O próprio Filho, Jesus Cristo, se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, nós tivemos essa imagem um dia, teremos também a imagem do homem celestial, do segundo Adão. 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bom dia, Andressa. Amém, querida. Olha, a Andressa está dizendo aqui que estão ligados, que a casa dela, dos vizinhos, todo mundo ouvindo essa programação abençoada. Glória a Deus, Andressa. Então, vamos continuando adiante. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, não é? Porque o Espírito do Senhor vive dentro de nós, nós fomos tirados da servidão, da escravidão do pecado, não é? Da chibata de Satanás e fomos trazidos para a liberdade dos filhos de Deus, para a luz. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória vem do Senhor.
Nós fomos destituídos da glória, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em João 17, 22, nós recebemos esta glória de volta. Jesus diz aqui, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu, Pai, em mim, né? Gente, isso é maravilhoso. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória tem peso. 1 Coríntios 13, 12. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei plenamente, da mesma forma que sou conhecido plenamente. O Senhor nos conhece plenamente agora. Esse conhecimento pleno é um conhecimento completo, de completa intimidade, né? Hoje nós já temos uma intimidade com o nosso Senhor que habita dentro de nós, mas essa intimidade ela vai crescer ainda mais, quando nos unirmos, né, definitiva e completamente a Jesus Cristo. Tudo o que não for igual nesse dia da nossa união com Cristo, que, né, pode ser o dia da sua morte, né, o dia que você sai daqui dessa dimensão para se encontrar com Jesus Cristo. Quando você for se encontrar com Ele, tudo que não for igual, da mesma natureza que Jesus Cristo, será expelido, ok? Será repelido e não será absorvido pelo corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos unidos ao cabeça, mas um dia esta união ela vai se completar, não é? E quando isso acontecer, que você estiver diante do noivo, tudo aquilo que ele olhar para você e não agradar, que não é a imagem dele, vai ser descartado. E vai entrar na glória só aquilo que em você é da mesma natureza que Jesus Cristo. Que for igual a ele. É como eu disse, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Né? Para andar junto, você tem que estar em acordo, você tem que estar igual, da mesma natureza. Então, agora nós o conhecemos em parte, mas então nós o conheceremos plenamente, da mesma forma que somos conhecidos plenamente agora. Nós vamos ter uma completa intimidade. E tudo que não for igual, da mesma natureza que Jesus Cristo em nós, será expelido, não será absorvido pelo corpo de Cristo. Amém? Essa poesia, né, escrita aqui no começo, do noivo que nos espera no altar, né, do Pai que nos traz a Jesus Cristo. Este encontro maravilhoso nós já tivemos com o Senhor, e tudo isso que eu estou compartilhando, né, isso é a inspiração do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é poético, não é? Ele me dá uma pena de habilidoso escritor para trazer para vocês estas verdades. Nós temos alguns livros da Bíblia que são poéticos, porque o Espírito de Deus é um espírito, mas ele inspira, né? A palavra inspiração tem a ver com espírito, não é? Que tem a ver com respirar. E o Espírito de Deus, ele é poético, ele é lindo, ele é cheio de amor, e ele deseja, né, passar para nós todo este amor que ele tem por cada um de nós. Então, nós estamos nesta caminhada de glória em glória. A noiva, né, ela vai se tornando cada dia mais gloriosa, né? Então, no reino do Espírito, nós temos dois tempos, né? Nós temos o tempo Cronos, que é o tempo aqui na Terra, e o tempo Kairos, que é o tempo
espiritual, é o tempo do reino do Espírito, é o tempo de Deus, o Kairós de Deus, é o tempo profético. Então, por isso, todas as coisas que nós lemos na palavra de Deus, elas caminham nesses dois ritmos, nesses dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairós. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio a esta terra e ele se submeteu à nossa humanidade, né? Ele se encarnou como homem, ele caminhou nesta dualidade, né? Nesses dois tempos. Havia o tempo terreno, onde ele estava vivendo como homem, e havia o tempo profético. Ele veio cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. E essa revelação, ela nos ajuda muito para entender vários textos da Bíblia. Por exemplo, um texto muito conhecido no livro de João, quando Jesus ele começa o ministério dele. Não é? A primeira milagre que ele faz, que ele transforma, e ele está justamente numa festa de casamento, porque a nossa primeira... João, ele tem ali, né, por trás do Evangelho de João, existe um calendário profético tremendo para o crente e para o próprio Jesus Cristo. Então, nós começamos o Evangelho de João dizendo, né, que a luz veio ao mundo e aqueles que a receberam, aqueles que o reconheceram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando, no tempo Kairós de Deus, esta luz eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela entrou na nossa dimensão, as pessoas tiveram uma reação com relação a essa luz. Aqueles que eram das trevas, eles rejeitaram e se afastaram. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, muitos receberam, né, a revelação, receberam, abraçaram essa luz, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam contra ela, não puderam resistir a ela. Ok? Nós vimos, né, que Jesus veio e derrotou Satanás, derrotou a morte. Mas com relação às pessoas, quando esta vida de Deus se manifestou, algumas abraçaram esta vida, outras rejeitaram. E quando esta luz chega na vida de cada crente, que a luz resplandece, que nós temos a oportunidade de receber a Cristo como nosso Salvador, não é? Se você diz sim a Ele, se você abraça esta nova vida, a primeira coisa que te acontece, o primeiro milagre que vai acontecer é que você vai ser transformado. Você tinha nascido da água, do ventre da sua mãe, a sua natureza humana, normal, nascido da água, vai ser transformada esta natureza. Jesus vai transformar esta água em vinho. E o vinho, ele é símbolo da alegria da salvação que o sangue de Cristo nos traz, porque quando você recebe como teu Salvador, o primeiro milagre é que este sangue, ele te lava de todos os pecados, e a tua natureza que vinha da água se transforma para o vinho. E este milagre aconteceu aonde? Numa festa de casamento. Ok? Foi o primeiro milagre que Jesus fez, e isso nos dá um recado muito claro, que quando você abraça esta luz que chegou ao mundo, você se transforma na noiva de Cristo, você desposa a Cristo, você recebe este vinho, não é? Que ele trouxe ali na festa do casamento, que significa vida, sangue, né? Nova natureza, ok? Você é transformado da água
para o vinho. E aquele milagre ali, gente, tem tantos detalhes. E eu já estou, né, eu ia para um caminho, eu já vi que eu estou chegando em outro caminho aqui, não é? Aquelas talhas que Jesus usa. Eu tinha feito até, eu vi essa anotação hoje ainda aqui, Jesus, né, na festa de casamento, que o vinho acabou, ele manda então encher 6 potes de pedra, que cabiam de 80 a 120 litros. Isto aqui, né, como a palavra de Deus, ela é profética e é em detalhes, né? Neste casamento, quando Jesus ele faz essa transformação, o primeiro milagre, né, que ele dá início ao seu ministério, é o primeiro milagre que ele faz em nossas vidas. Então, onde é que este vinho, ele né, onde essa água é transformada em vinho? Em 6 potes de pedra. E cada um cabia de 80 a 120 litros. 6 aponta para 6.000 anos de vida do homem, né? O número completo do homem é 6, o número de Deus é o 7. Então, Deus fez, né? Deus criou o homem no 6º dia. Foi o dia da criação do homem, foi no 6º dia. No 7º dia, Deus descansou. Então, a nossa vida, né, a humanidade, né, o tempo nosso é de 6.000 anos de vida para o homem sobre a terra. E essas 6 talhas de pedra, quanto que foi? Então, é como que Jesus pegasse o homem que foi criado no 6º dia, né, a humanidade aí, tipificada nesses 6 potes, e ele vai então encher com água, mandou encher com água. Quanto de água? De 80 a 120 litros. Esse é o tempo de vida do homem que o Senhor nos dá nessa terra, né? De 80 a 120 anos. Né? Era 120 anos, né? Depois do dilúvio, o Senhor falou: meu espírito não vai ficar nessa peleja com o homem toda a vida, vou limitar em 120 anos. Moisés morre com 120 anos, ele não morre, ele é, né, levado pelo Senhor. Ele completa os 120 anos, mas ele mesmo escreve, tá, num salmo dizendo: olha, o homem agora vai viver 80 anos, e o que passar disso é enfado, né? 80 anos e um pouco mais, só isso, né? Então, depois ali de Moisés, reduziu ainda mais o nosso tempo de vida. Então, de 80 a 120 anos de vida para o homem. Eles encheram aquelas talhas, né? 6 potes, 6.000 anos de vida para a humanidade, com 80 a 120 litros, que corresponde à idade limite para nós. E eles encheram aquelas talhas até a borda, ou seja, algo completo. Nada passa da borda, nada passa do limite. Então, 6 é o número do homem, em 6 dias o Senhor completou a obra. Será que Jesus Cristo vai esperar 6.000 anos após ter completado a obra? E então ele vai nos servir o nosso vinho novo nas nossas bodas do Cordeiro, onde ele será o noivo e o seu tempo terá chegado para prover o vinho novo, a nossa vida eterna. Ok? Na cruz, Jesus disse: está consumado, e ele descansou, né? Ele já produziu este vinho. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos 2 tempos, que é o Cronos e o Kairos de Deus. E nós vamos entender esta passagem, algo que tem ali que às vezes as pessoas não compreendem. Essa e outras passagens, né? O Senhor, ele me deu entendimento de que, né, Jesus estava caminhando no Cronos e no Kairos. Aquela festa de casamento era profética, né? Assinalando o momento em que nós recebemos a Jesus Cristo em nossas vidas, que a nossa natureza, né, sai da água para o sangue. Mas o que acontece? Quando o vinho acaba ali, a mãe de Jesus vem até ele, porque a mãe de Jesus era amiga dos donos da casa, né? E ela fala: acabou o vinho
Que vergonha, porque a festa eram vários dias de festa, sem vinho, como que a festa ia adiante, né? O vinho era símbolo daquela alegria da festa. E ela chega para Jesus e fala, não acabou o vinho, né? Eu sei que você pode fazer algo a respeito. E Jesus fala para ela, eu não tenho nada a ver com isso não, porque o meu tempo ainda não chegou, né? Aí ela fala assim para os servos lá, vai e faz tudo o que ele mandar vocês fazerem. E Jesus vai e faz o que a mãe dele pediu, resolve o problema. Eu falei, mas peraí, mas Jesus falou que não era chegado o tempo dele, mas vai e faz o milagre? Porque eu creio que Jesus ali começou o ministério terreno dele, foi o primeiro milagre, a palavra diz, né, seus discípulos viram o milagre que ele tinha feito, né, e ali se manifestou a glória dele, né, ali foi o começo do ministério dele. Muito bem, então por que ele falou para a mãe dele que ele não ia fazer e fez? Porque não tinha chegado o tempo dele. Aí aqui vem o entendimento. Né? O tempo, cronos, dele começar o ministério terreno dele, havia chegado. E Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Então, ele fez esse milagre de acordo, em obediência com a vontade de seu Pai. Nunca ele iria seguir a vontade de sua mãe terrena. Ele seguia a vontade de seu Pai celestial. Então, é lógico que ele começou o ministério dele no tempo exato que o Pai havia especificado para ele começar. Por isso, ele fez aquele sinal, ok? Mas, então o que é isso que ele disse, meu tempo não é chegado? O tempo que não havia chegado era o tempo dele como noivo. Porque o noivo era o responsável para prover o vinho da festa de casamento. Era a responsabilidade do noivo prover o vinho, assim como é a responsabilidade de Cristo prover a salvação para nós, né? Prover aquele vinho. Mas o que Cristo estava dizendo é que não havia chegado o dia dele como noivo, aonde ele vai prover o vinho novo nas regiões celestiais para o banquete, né, de união final com a sua igreja, com a sua noiva. Entenderam? O tempo kairós de Jesus prover o vinho novo não tinha chegado, a união definitiva dele conosco, não é? No final, né, quando ele vai nos ressuscitar, ok? Mas o tempo dele de começar o ministério terreno havia chegado. Compreenderam? Bom, a gente até pode voltar nisso um outro dia, porque eu tenho um estudo inteiro do livro de João sobre o andar profético de Jesus e o andar profético do crente. Porque como nós começamos a falar no nosso último programa, nós fomos no Salmo 139, o verso 16 diz, os teus olhos me viram, a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você sabe que existe então esta profecia de Deus escrita sobre a sua vida, que você pode ou não cumprir esta profecia que Deus escreveu do momento que Ele te gerou no ventre da tua mãe? Existe uma profecia, você pode ou não cumpri-la dependendo do teu caminhar de intimidade, né? Do teu caminhar de ouvir e obedecer ao Senhor, né? Então, todos os nossos dias foram escritos e eu te pergunto, o que será que o Senhor escreveu para o dia de hoje? Eu fiz essa pergunta, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim, para que eu faça no dia de hoje? Porque cada dia é único, nós nunca conseguimos, né, viver 2 dias da mesma maneira, mesmo porque a cada dia, né, o Senhor nos renova, a gente é uma pessoa diferente, né? A gente vai crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento na presença do Senhor
Então, os dias nunca são iguais. Mas eu pergunto, o que será, Senhor, que o Senhor escreveu para que eu faça no dia de hoje? Eu quero saber e eu quero fazer aquilo que o Senhor preparou para mim neste dia, porque eu sei que são coisas excelentes, ok? E eu espero que você queira saber também, porque aqui diz que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. E como é grande a soma deles, se eu os contasse, excede os grãos de areia, contaria sem nunca chegar ao fim. Então, eu comentava com vocês que eu quero saber o que o Senhor escreveu no livro dele a meu respeito quando eu fui gerada. E que você também deveria querer, né, saber o que foi que o Senhor planejou que você fosse, o que o Senhor planejou que eu fosse. E nós vimos, né, lá em Hebreus 7, que Jesus, ele cumpriu todas as profecias, tudo que estava escrito no livro a respeito dele, ele veio para cumprir. Então, eu disse, aqui de Jesus falando, eis-me aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? E nós vimos lá em Lucas 4:21, quando ele procurou a escritura, né, que falava dele, e ele abriu e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e para cumprir a profecia de Isaías. O que estava escrito no livro sobre Jesus, muitas das coisas, quase todas que estavam escritas lá, muitas delas, podem se aplicar a nós, não todas, né? Porque Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, sendo crucificado, dando a vida por nós. Então, nós temos que dar a vida por ele agora, né? Mas de uma maneira diferente. Não precisamos morrer na carne por ele, porque ele já levou na carne tudo aquilo que precisava morrer na carne. Mas nós podemos morrer, né, o velho homem, a nossa parte espiritual caída, e deixar, né, que ele venha e nos ocupe, né, com o seu espírito e possa refazer a imagem de Deus que nós perdemos lá com a queda de Adão. Jesus, nós falamos, ele sabia quem ele era, que ele era o Filho de Deus e que ele nasceu sem pecado. E o Espírito de Deus, né, estava sobre ele, o Espírito de Deus está em nós agora. Então, nós também somos filhos de Deus como Jesus, também nascemos sem pecado, porque quando nascemos de novo, nascemos, né, da semente pura de Deus, como filhos de Deus, também, né, temos o Espírito vivendo em nós, porque, né, fomos remidos pelo sangue de Cristo, nós estamos sem pecado. Cristo, herdeiro do reino de seu Pai, nós também somos co-herdeiros com Cristo. E nós vimos que Cristo é um intercessor por excelência, porque o intercessor é aquele que caminha nos celestiais, que caminha em espírito, que vive mais tempo, não é, no reino do Espírito do que propriamente nesta terra, né? Ele está intercedendo com Cristo assentado nas regiões celestiais. Nós transitamos na região do Espírito todo o tempo, embora que os nossos pés ainda caminham nesta terra, como os pés de Cristo um dia caminharam. E nós ainda temos, né, a nossa caminhada aqui na terra para ser como Cristo, deixar que ele se expresse através de nós. E quando nós nos mantemos conectados com o Espírito de Deus, ok? Deixando o nosso homem espiritual prevalecer, nós estamos em oração, nós estamos orando em línguas, nós estamos cantando em línguas, nós estamos mergulhando na palavra de Deus, nós estamos meditando nas verdades do Senhor. O poder de Deus, ele flui, né? O reino de Deus se manifesta através das nossas vidas, de tal maneira que quando você ora pelas pessoas, elas são tocadas, quando você toca nelas, né? Elas são libertas, né? Como elas tocavam no manto de Jesus e eram curadas. As pessoas que tocarem em você, em fé, com fé, elas vão ser abençoadas, elas vão receber tudo aquilo que você está buscando nos celestiais e fluindo para esta dimensão. Nós temos esta chave. Quando nós giramos esta chave, nós ligamos céus na
terra. E isto é o papel do intercessor. Nós vimos o milagre que Jesus fez, né, fez tantos milagres. Quando ele levantou o pão e o peixe, né, a estrutura do pão e do peixe foram modificadas e ele pôde alimentar quase 20.000 pessoas, porque aquilo se multiplicava, né? Porque no reino de Deus não há falta, mas há abundância, há provisão. Então, quando nós também nos expomos a esta glória e ficamos ligados, né, com o Senhor em espírito, o que acontece é que também o nosso corpo é afetado por esta glória. Nós também somos transformados e nos tornamos veículos deste poder aqui para a terra. Não é assim na terra como no céu, né? Do céu para a terra, nós ficamos somos intercessores. Você fala, mas o meu corpo é modificado se eu ficar me expondo à palavra de Deus, ficar orando em línguas, ficar orando, ficar meditando nas verdades de Deus. O meu corpo é modificado? Sim, o teu corpo é transformado. Porque, veja bem, Moisés, ele ficava na glória do Senhor, ele nem morreu. Ele foi até os 120 anos, como eu disse para vocês, nem os olhos dele foram afetados, ok? O corpo dele, ele subiu um monte para ser levado por Deus lá de cima, né? Vemos Caleb com 85 anos, cheio de vigor, na guerra contra os gigantes. Então, quando nós nos expomos, né, à presença do Senhor, nos tornamos conscientes do poder de Deus, da habitação dele em nós, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos rejuvenescidos, ok? Se você que está me assistindo aí, né, que você pode ver a minha imagem no Face Live, completei agora 63 anos de idade, mas eu não sinto esta idade, não é? E eu posso dizer vamos dizer que eu estou com 34, que foi o dia que eu cheguei para Jesus e ele fez tudo novo. E realmente, as pessoas quando olham para mim falam, não, você não pode ter essa idade. Eu falo, é Jesus Cristo em mim. É a vida de Deus que flui na minha vida. É esta vida que destrói o poder da morte, né? Que empurra este poder decaído da morte para longe, não é? Então, Cristo é um intercessor, nós somos intercessores também. Ok? Nós somos este canal que liga os céus na terra e todas as bênçãos do reino. Eu comentei com vocês que Jesus falou que o nosso ministério seria ainda maior do que o dele, porque Jesus veio para os judeus, mas depois que ele veio em espírito habitar em nós, Jesus ele nos mandou ir a todas as nações da terra, alcançar a todas as nações da terra. Ok? Então nós faremos coisas ainda maiores do que ele. Marina está dizendo glórias a Deus, Marina. Tudo o que você introduz na dimensão do Espírito sofre mudanças estruturais. No reino de Deus não existe imperfeição ou falta. O pão e o peixe se reproduzir até sobrar com abundância. Nos nossos corpos também. Ok? Vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos resplandecer como Jesus resplandeceu no Monte da Transfiguração. Como a face de Moisés, ela brilhou, como os ossos de Elias, né? Quando o morto caiu, ressuscitou. Então, este poder de ressurreição já está liberado a nós. Este poder de ressurreição, ele já circula em nossas veias, em nosso corpo mortal está o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele já ressuscitou, ele já venceu a morte, ele já derrotou a Satanás e ele nos deu esta autoridade do nome dele para que a gente se estabeleça, para que a gente implante o reino de Deus nesta terra, ok? E para isso nós devemos caminhar por fé, não devemos nos submeter à tirania dos nossos sentidos carnais, não é? Nós não temos que caminhar pelo que sentimos, pelo que pensamos, mas é pelo que cremos, pelo que nós, lemos na palavra de Deus, pelas verdades da palavra de Deus, caminhar
em espírito pelos nossos sentidos espirituais. E aí você vai caminhar em plenitude e em provisão de Deus. Bom, e nós vimos então que Cristo é o herdeiro do reino do seu Pai, tá bom? E eu quero saber aqui, né, sobre o livro de Cristo. Cristo tinha um livro, né, no rolo do livro estava escrito a respeito dele todo o Antigo Testamento, e ele veio então cumprindo as profecias a respeito dele, ok? E é isso aqui que eu quero entrar agora nesse estudo. As profecias do Antigo Testamento sobre o Messias são mais de 300 profecias que Jesus veio para cumprir, né? E isso mostra para nós assim como a palavra de Deus ela é verdadeira, como ela é fiel, especialmente, né? Mateus ele escreveu para os judeus e ele vai mostrando, né, cada uma das profecias que Jesus estava cumprindo sobre o Messias anunciado no Antigo Testamento, que era do conhecimento dos judeus. Lucas 4:21 nós vimos, né, mas é tão bonito, quando Jesus se levanta na sinagoga, né, e ele volta às suas origens, onde ele cresceu em Nazaré, e ele toma ali o livro, vai na sinagoga como ele ia de costume. Bom, ele vai lá, né, onde tudo começou, e ele fala, olha só, esse aqui é o meu chamado, esse é o chamado da minha vida. Lucas 4:21. Tudo em lugar diferente aqui. Então, hoje começou a falar, ele disse, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir, né? E aí, essa escritura de Isaías se cumpriu. O Senhor me deu seu Espírito, Ele me escolheu, né? Bom, outro cumprimento, as Escrituras dão testemunho de mim, ele fala em João 5:39, né? Vocês rejeitam as Escrituras, mas elas dão testemunho de mim. Uma profecia em Gênesis 49:10. Aqui a gente tem que ir para lá e para cá. E olha, o nosso tempo está correndo. Gênesis 49:10 vai se cumprir em Lucas 3:33. Gênesis 49:10 vai dizer... Peraí. Gênesis 49:10. Bíblia Nova. Olha o que diz aqui, Gênesis. Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. E aqui, né, essa profecia sobre Judá vai se cumprir todinha. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira da melhor maneira que há, lava suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Aqui tem toda uma profecia falando sobre o Messias. Zebulon morará no litoral onde haverá portos. Aí vai falando, tá? Então aqui, vai as profecias sobre Zebulon, mas sobre Judá, tá? Fala aqui, Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Que ele ia ser poderoso, né? Que o cetro do rei não ia se afastar. Então aqui, em Lucas 3:33, agora voltamos lá para Lucas para você ver, isso aqui é só uma das 300 profecias que se cumpriram, né? Através da vida de Jesus. Se aquilo que o Senhor escreveu sobre Jesus, ele veio e ele cumpriu toda a profecia, e ele é o espírito da profecia, Jesus é o espírito da profecia, ele é o espírito, né, daquele que cumpriu todas as profecias. Nós também temos uma profecia sobre a nossa vida, e assim, né, como Jesus, nós deveríamos querer, né, cumprir tudo aquilo que Deus planejou para mim, para você. E para isso nós temos que curvar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor.
conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, não é? Renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Vamos ver aqui Lucas 3, 33, né? Jesus cumprindo. Lucas 3, 33 é aquela genealogia enorme, né? De que ele era filho desse, filho do outro, filho do outro, filho do outro, filho do outro, mostrando, provando que Jesus, ele veio da tribo de Judá, que ele era o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele veio cumprindo tudo que estava escrito no livro a respeito dele. Onde será que a nossa vontade, onde será que a minha vontade ainda está resistindo à vontade de Deus e impedindo que ele cumpra os planos dele em mim? Viver em plenitude e abundância é viver em espírito. Nessa condição, nada nos falta, nós vamos ser plenamente supridos em todas as coisas. Então, Jesus, ele vivia, ele andava em espírito e ele cumpriu tudo a respeito dele, tudo que estava, né? E o que está escrito a meu respeito? O plano do Senhor para a minha vida é o que vai me tornar completa e realizada. Amém? Nós vimos que Jesus ele viveu cheio do Espírito, por isso ele foi... Outra profecia, que ele nasceria em Belém. Quem profetizou foi Miqueias, capítulo 5:1. Se você vai lá em Mateus 2:1, vai dizer, né, que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Que ele nasceria de uma virgem. Isaías profetizou, Isaías 7:14. Mateus 1:18, né? Está lá que ele nasceu da virgem. Bom, depois nós vamos prosseguir nisso aqui, assim que for possível, que são tantos assuntos, mas o nosso tempo, ele, né, passou, porque nós temos aqui o nosso tempo Cronos, esse passa, né? A gente quer transitar no tempo Kairos de Deus e deixar o Espírito falar e deixar o Espírito fluir, mas o tempo, né, Cronos desta terra limita, né? Esse tempo aqui da terra nos limita em todas as coisas, mas quando nós entramos na eternidade, no Kairos de Deus, todas as coisas se tornam possíveis àquele que crer, ok? Então, nós somos chamados a viver pela fé, porque aí sim nós vamos, desde já, transitar no reino do Espírito, na abundância do reino de Deus. Amém? Onde nada vai te faltar. Fica na paz, grande abraço, medita nessas coisas, mergulha na palavra de Deus e peça que o Espírito de Deus vai te ensinar, vai nos ensinar. Amém? Paz do Senhor. Graça.